Fala pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Por onde começar a ler Foucault? 4 ideias que eu gostaria de te passar diretamente, jogo rápido, para que você se aproxime com mais tranquilidade, com mais segurança desse autor tão complexo, com múltiplos interesses e que, portanto, nos apresenta múltiplas entradas. Evidentemente, a minha ideia aqui não é esgotar todas as possibilidades de se ler Foucault, mas te apresentar 4 caminhos que me parecem úteis para quem está começando. Então vamos lá. Eu vou começar por uma espécie de trabalho negativo, né? Como não começar a ler Foucault. Eu acho que um dos principais problemas que as pessoas enfrentam ao ler os primeiros textos escritos diretamente por Foucault não está nem no fato da dificuldade, mas no fato de que algumas obras são recortadas de toda a integridade do pensamento Foucaultiano, são às vezes mobilizadas dentro de disciplinas específicas, especialmente nos cursos de graduação de Ciências Humanas e Ciências Sociais. Isso leva a pessoa a imaginar que a gente poderia tomar o todo da filosofia Foucaultiana como função de uma parte, né? E isso leva também as pessoas a começarem a ler Foucault e então pararem, então interromperem a sua leitura do autor. Então, essa é a primeira dica, né? Como não começar a ler Foucault, começando e parando, né? E geralmente os primeiros livros com os quais a gente entra em contato são, por exemplo, Vigiar e Punir, né? O livro do Foucault sobre o nascimento da prisão, um livro de 74, que possui um contexto específico e que geralmente vai ser citado, mencionado, por exemplo, dentro dos cursos de direito, em cursos de criminologia, ou então em cursos de introdução ao direito penal, ou muitas vezes dentro de cursos de ciência política, de teoria política, né? Nada de errado com essas menções. O grande problema é quando a gente lê esse livro aqui e imagina que Foucault simplesmente é um criminólogo ou alguém que escreveu sobre as prisões, ou um sociólogo das prisões, ou algo do gênero. Outra coisa muito comum, né, embora seja até uma boa introdução, desde que a gente a coloque no seu contexto, é o pessoal que começa a ler esse texto aqui, né, um livro que não é exatamente um livro feito por Foucault, mas um compilado feito pelo Roberto Machado, um pouco mais tarde eu falo dele. É uma excelente introdução ao pensamento Foucaultiano, especialmente ao problema da genealogia e da analítica do poder, mas sofre exatamente do mesmo problema, né? Quando a gente lê, por exemplo, Microfísica do Poder dentro de cursos de teoria ou de ciência política e faz isso descontextualizado de todo o trabalho Foucaultiano mais profundo, a gente acaba, na verdade, tomando o todo pela parte, né? E isso faz com que a gente leia Vigiar e Punir ou Microfísica do Poder e pare a nossa análise aí, imaginando que Foucault simplesmente é um analista do poder. Isso se confirma, na verdade, quando nós lemos, sei lá, o Vigiar e Punir e ao lado lemos o Microfísica do Poder. Quando a gente vai para as ciências humanas um pouquinho mais voltadas para as ciências psi, eventualmente até mesmo para as ciências médicas, né? É sempre bom lembrar que Foucault teve um interesse bastante grande pelas ciências médicas. Ele foi aluno de um professor muito importante na França, que foi Georges Canguilhem, o cara que escreveu um livro chamado O Normal e o Patológico. Muitas vezes as pessoas começam a leitura de Foucault por uma obra que não é das mais simples, né? Que é História da Loucura, né? E também passam a imaginar Foucault como simplesmente o autor que vai criticar, né, as ciências médicas, as ciências psi, o confinamento, enfim, essas coisas aí. E por fim, né, existe uma quarta maneira, uma quarta entrada que é bastante comum na obra do Foucault e que geralmente fica restrita a isso, que é dentro da análise literária, quando o pessoal passa a ler os textos mais iniciais de Foucault, geralmente ali produzidos na década de 60, sobre a função autor, ou então sobre determinados escritores, né, especialmente o Raymond Roussel, e por aí afora, e imaginam que, portanto, Foucault é simplesmente um analista do discurso, é alguém que falou sobre os enunciados, é alguém que fez uma arqueologia dos saberes, no máximo, quando o pessoal lê a arqueologia do saber, ou então lê as palavras e as coisas, e por aí o pessoal para, né? A segunda maneira de não começar a ler Foucault, e eu vou terminando esse trabalho negativo mais ou menos por aí, para que a gente possa chegar nas 4 ideias, é aquilo que eu chamaria de entradas viciadas por leituras ideológicas, né? Vou ficar com um exemplo apenas, não vou nem citar o autor, porque eu acho o trabalho realmente de qualidade duvidosa,
Mas, por exemplo, algumas pessoas que recentemente, né, publicaram textos fazendo uma defesa de que Foucault seria simplesmente um advogado do neoliberalismo ou coisas do gênero, né? De novo, me parece que nesse caso a gente tem não apenas uma leitura descontextualizada de toda a produção do Foucault sobre a biopolítica, a sua relação com o liberalismo e com o neoliberalismo, né? O que Foucault está descrevendo em termos históricos, mas também uma leitura que é efetivamente ideológica e que vai deformar uma boa parte daquilo que Foucault efetivamente está tentando conquistar com aquela análise, né? Então vamos lá. 4 ideias de por onde começar a ler Foucault. A primeira ideia é bastante simples e, na verdade, ela tende a atender bastante bem pessoas que não conhecem absolutamente nada e que precisam tomar um primeiro contato com o pensamento Foucaultiano e ter uma espécie de visão de conjunto. Existe um documentário de mais ou menos uns 50 minutos, está em várias plataformas, inclusive aqui no YouTube, geralmente legendado, tá? Você consegue encontrar isso com legendas em português ou eventualmente em inglês, o que já ajuda bastante, que é um documentário chamado Foucault contre lui-même, né? Ou Foucault contra si mesmo. Às vezes Foucault contra Foucault, tem várias traduções. Mas esse é um documentário dirigido pelo François Caillat, com a participação de alguns nomes relevantes na leitura da filosofia Foucaultiana, e fornece uma rápida, acho que 50 minutos é bastante rápido, né? Mais ou menos 1 hora de aula, e que nos ajuda a entender um pouco melhor quem foi Foucault, algo da sua biografia, algo do seu pensamento, entender o mínimo da periodização e também das rupturas que o pensamento de Foucault vai sofrendo e das evoluções que ele também vai desenvolvendo. Uma segunda maneira para quem realmente quer se aprofundar, né, nas condições para o pensamento do Foucault e, ao mesmo tempo, em alguns dos conceitos mais elementares que fazem parte da sua obra, talvez seria, mas aí já exige um pouco mais de perícia na coisa, talvez tentar trabalhar com esse livro aqui do Didier Ribon, né? Michel Foucault. Essa acaba sendo uma biografia de Foucault, mas entra numa série de conceitos que são estruturantes para se pensar com Foucault. Então, uma biografia bastante extensa, né? Como vocês podem ver. Até onde eu sei, ela não está traduzida para o português. Eu tenho essa versão aqui em francês, mas, enfim, já foi traduzida para o inglês. Vocês podem ter um acesso relativamente fácil na internet. Uma outra possibilidade, daí sim, né, de um autor que conviveu diretamente com Foucault, era um historiador, foi um historiador amigo dele, né, é esse livro aqui do Paul Veyne, Foucault, Seu Pensamento, Sua Pessoa, tem tradução para o português brasileiro, né, pela Civilização Brasileira, e também traz um apanhado, né, dos principais momentos, quase que cronologicamente, da obra Foucaultiana, entremeando o pensamento e a pessoa, ou seja, os conceitos e a biografia. É um texto realmente muito bom, muito fácil de ser lido, muito fluido, e que te apresenta boa parte, eu diria, não dos conceitos propriamente Foucaultianos, mas das tensões problemáticas que vão gerando conceitualizações na obra do Foucault. Uma outra maneira, que também exige um certo trabalho, porque é um livro bastante volumoso e daí você tem que proceder a uma seleção ali dentro, é selecionar capítulos dentro desta obra gigantesca, em 2 tomos, do François Dosse, que se chama História do Estruturalismo, né? Então, aqui a ideia é tentar posicionar Foucault, especialmente o Foucault da assim chamada primeira fase, como a gente vai ver, junto a outros autores importantes do pensamento estrutural. Então tem capítulos interessantes, né, comentando, por exemplo, o que acontece com o pensamento francês quando As Palavras e as Coisas é publicado e vira uma espécie de... É um livro meio impenetrável, difícil, não necessariamente intuitivo na sua primeira leitura, mas ao mesmo tempo ele alcança um sucesso de vendas absolutamente estrondoso, né? Então François Dosse escreve um capítulo, por exemplo, só sobre Palavras e as Coisas aqui, com um título engraçado, dizendo, né, as palavras e as coisas vendem como pãezinhos, né, como se eles fossem pãozinho quente que acabou de sair na padaria, né, tava todo mundo comprando. Existe uma outra possibilidade ainda, tá? Então, terceira ideia sobre como ou por onde começar a ler o Foucault. É você procurar introduções
ou comentadores da obra de Foucault mais ou menos criativos, né? Eu disse a vocês que Microfísica do Poder foi um livro organizado, em boa verdade, pelo Roberto Machado, né? Um filósofo brasileiro que teve um contato bastante próximo, né, com o Foucault, efetivamente foi aluno dele, conviveu com ele, seguiu cursos dele, voltou para o Brasil e trabalhou, entre outras coisas, né, trabalhou com Deleuze também, enfim, com outros autores do pensamento pós-estruturalista francês, mas tinha uma espécie de amizade, né, muito próxima com Foucault, e escreveu uma série de livros, né, que podem ser úteis dependendo do tipo de interesse que você tem. Então, os textos do Roberto Machado também são bastante bons, conceitualmente precisos, são excelentes introduções, e é meio que um brasileiro falando para outros brasileiros, então talvez isso facilite uma primeira entrada. Tá? O que eu recomendo do Roberto Machado? Obviamente, além dessa seleção de textos que ele mesmo fez, o Microfísica do Poder pode ser uma entrada interessante desde que você a contextualize bem. Foucault, A Filosofia e a Literatura, é um livro bastante interessante, que eu recomendo, eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês conseguem achar, né? Por aí, numa coisa chamada internet. Foucault, Ciência e Arte, também é um texto bastante interessante dele. E um livro que saiu mais recentemente, né? Que se eu não me engano é póstumo, Impressões de Michel Foucault. Né? Agora, até para ter uma ideia de como foi essa relação de Foucault com o Brasil, né? De Foucault com o pensamento brasileiro, claro que existem alguns textos que estão dispersos ali, né? E que dizem respeito a falas que o Foucault faz, ou intervenções que o Foucault faz quando vem ao Brasil em meados da década de 70, e que estão no Ditos e Escritos, mas um texto de acessibilidade relativamente fácil é A Verdade e as Formas Jurídicas. Um texto bastante interessante porque é uma série de conferências que o Foucault dá, que ele profere na PUC-Rio, né, às quais se seguem uma série de debates com intelectuais brasileiros da época, inclusive o próprio Roberto Machado. Então esse livrinho aqui pode ser muito interessante. E como essas conferências têm lugar exatamente em 1973, 74, ali naquela faixa do meado dos anos 70, né, o próximo do meio dos anos 70, a gente pega exatamente o Foucault que está saindo, né, da análise do discurso, do problema dos saberes, da arqueologia, e entrando já com os dois pés numa genealogia e numa analítica do poder. Então, esse é um dos textos, né, que a gente poderia considerar meio de passagem do Foucault de um setor problemático inicial dos anos 60 para um outro setor problemático que virá a ser a genealogia do poder e a sua analítica, né? Aquilo que o próprio Roberto Machado vai chamar de uma microfísica do poder inspirado no próprio Foucault. Agora, saindo um pouco do Brasil, há outros comentadores interessantes, né? Para a gente citar um autor latino-americano que eu acho que interessa bastante e que, na verdade, é um pesquisador da biopolítica, poderia citar o Edgardo Castro, né? Um pesquisador argentino, como eu disse a vocês, bastante interessado no tema da biopolítica Foucaultiana, portanto, interessante para ler Foucault sob o ângulo da analítica do poder. Mas o Edgardo Castro, além desse texto, né, Leituras Foucaultianas, uma história conceitual da biopolítica, ele tem um livrinho que já foi traduzido pela Autêntica, Introdução a Foucault. É um livro curto, né, não mais do que 140, 150 páginas, e que dá um panorama bastante abrangente e interessante das principais fases do pensamento Foucaultiano, né? Trabalhando a partir de como é que Foucault fez algumas leituras de Kant, mas também da loucura, das ciências médicas, das ciências psicológicas, a relação de Foucault com a linguagem, a literatura, os discursos e os saberes, o problema da normalização, do poder, da sociedade disciplinar, da sua passagem à biopolítica, e, por fim, um último Foucault, né, que é o Foucault da subjetivação, do governo, da governamentalidade, do governo de si mesmo e da parresia, né? Então, me parece que esse texto é bastante abrangente e serve como uma excelente introdução, disponível em português por um autor latino-americano, né, argentino, extremamente interessante. Tá? Fica aí a dica do Edgardo Castro, ele tem outras introduções de outros autores, mas essa do Foucault é realmente muito boa, muito recomendável. Tem um outro autor que, enfim, às vezes você conversa com Foucaultianos raiz, né, e eles dizem que não gostam muito porque acham que o autor em questão acabou deformando um pouco a leitura do Foucault, fez uma leitura muito pessoal, talvez, do Foucault, que foi um dos grandes amigos pessoais do Foucault, embora em 76 eles tenham tido uma ruptura, né,
que foi o Gilles Deleuze, que escreveu em 1986 essa pequena monografia. Tá? Não é um livro muito grande, você encontra ela traduzida para o português em versões mais antigas, que foi o Gilles Deleuze. Né? Essa monografia, eu não sei até que ponto ela seria tão útil assim para uma introdução. Ela tem o ponto positivo de conseguir apresentar de maneira muito densa, né, e muito sintética problemas e conceitos dentro da cronologia em 3 partes da obra do Foucault. Né? Agora, qual que é a grande dificuldade? É justamente isso que alguns especialistas em Foucault apontam. Né? Deleuze faz uma leitura que é meio que pessoal, Deleuze sempre pegava autores, né, e como ele mesmo disse na Carta a um Crítico Severo, fazendo-lhes filhos pelas costas, né? Ou seja, tentando criar alguma coisa a partir dessa leitura que não era meramente retrospectiva, não era meramente reconstrutiva ou hermenêutica, interpretativa. Então Foucault sempre tira alguma coisa de novo, mas me parece que Foucault, o Deleuze, quando trabalha com Foucault nesse livro, e na verdade quando trabalha com os outros autores também, fazendo comentários, né, de filosofia, mais de história da filosofia, me parece que Deleuze consegue ao mesmo tempo nos entregar versões que são muito fiéis de certos conceitos ou de certos problemas, né, que tem um nível de fidelidade muito grande. Se esse texto te parecer, pode pegar, né? Se te parecer muito sintético, muito duro, meio impenetrável, e de fato, para uma introdução, eu acho que esse texto me parece assim, né? Você pode fazer uma outra coisa, que é buscar os cursos que o Deleuze fez, especialmente nos anos de 85 e 86, na Universidade de Vincennes, sobre o saber, tá? E aí a gente vai ter que acessar essas edições aqui do editorial Cactus. Uma parte dessas aulas tem sido traduzida nos últimos tempos por editoras brasileiras para o português, então algumas aulas você vai achar em português, mas me parece que ainda não foi tudo traduzido, tá? Mas enfim, você pode fazer esse jogo. Se tem em português, você lê em português. Aquilo que não tiver em português, você pode ler em espanhol, né? Dentro dessas edições aqui. O Saber, o Poder, né? Que é um curso um pouco mais volumoso, né? E Deleuze realmente vai longe aqui na análise do poder de Foucault. E por fim, um curso um pouquinho mais rápido, a subjetivação. Tá? Então, dá conta desses 3 momentos, né? O momento em que Foucault está interessado pelo saber, pela linguagem, o momento em que o Foucault está interessado por uma analítica do poder, e o momento em que ele se interessa mais pelo problema da subjetivação, volta aos gregos, aquela coisa toda. E Deleuze foi, de fato, um defensor bastante enfático da obra de Foucault, como ele gostava de dizer, né? Especialmente contra a besteira, né? Especialmente contra a ideia de que Foucault havia, lá em 68, matado o sujeito para depois retornar a ele nos anos 80. Deleuze foi efetivamente alguém que, diante do limiar, né, da morte, né, do falecimento de Foucault, foi bastante ativo no que diz respeito à defesa da sua obra, produzindo cursos, né, tentando eliminar, dissipar as disparidades de leitura, fornecer uma leitura o mais fiel possível e o mais potente possível. Né. Não que eu vá fazer aqui uma defesa da leitura que Deleuze faz de Foucault, embora me pareça que ela seja bastante razoável, bastante possível dentro daquilo que Foucault nos apresenta, mas a gente tem que lembrar que o Deleuze tinha essa dupla pegada, né? Por um lado, ele pegava um autor para fazer filhos pelas costas dele, né? Como ele diz, o método da Imaculada Concepção. Por outro lado, ele gostava também de dizer que ele queria levar um pouco de vida aos autores que ele relia. Então, quando ele lê Kant, a questão não é exatamente o Kant no original, né? Ou quando ele lê Hume, não se trata de Hume no original. Ou Leibniz, não se trata de Leibniz no original. Trata-se de saber, né, como é que nós podemos soprar um pouco de vida ali e o que a gente pode retirar desses autores, como é que eles se referem ao hoje, como é que eles se referem às questões candentes da nossa atualidade mais urgente. Tudo bem? Terceira possibilidade, não tem o livro aqui, mas vocês podem achar PDFs circulando por aí. Uma inglesa bastante interessante, a Sarah Mills, tem um livro chamado Michel Foucault, né? E pega Foucault sob o ponto de vista da teoria do discurso, da teoria da linguagem, portanto pode interessar para o pessoal da área de letras, de literatura, de análise de discurso. E o interessante da Sarah Mills é que ela, além de ter uma formação como linguista, também é uma teórica
feminista, né? A gente pode, inclusive, olhar, né, para essas teorias de gênero mais contemporâneas, não sei, talvez uma Judith Butler, talvez um Paul B. Preciado, e descobrir ali, né, certos desenvolvimentos bastante interessantes que se radicam em alguns insights da própria filosofia Foucaultiana. Então esse trabalho de ida e volta, né, de problemas mais contemporâneos ou formulações mais contemporâneas, mesmo dentro da teoria política feminista ou dentro da discussão de gênero, me parece que são, ou da própria sexualidade, da contra-sexualidade, como que é Paul B. Preciado, me parece que a gente ganharia bastante se conseguisse fazer esse trânsito mais livre entre Foucault e estas autoras e autores, né? Uma quarta possibilidade, ainda dentro da terceira ideia, né, introduções e comentadores mais ou menos criativos, seria que vocês acessassem vocabulários, dicionários da própria filosofia de Foucault. Porque às vezes a gente está lendo um texto específico e tem uma dificuldade específica de entender o contexto de formulação de um certo conceito, né? Então, esses aparatos um pouco mais críticos, vocabulares, né, dicionarizados, podem nos ajudar nesse aspecto. E existe uma Foucaultiana bastante importante na França, a Judith Revel, né, que tanto escreveu um vocabulário de Foucault, um livro bem pequenininho, que trata dos principais conceitos, mais ou menos em ordem alfabética, quanto um dicionário de Foucault. Tá? Você consegue achar os PDFs rolando por aí. O nome dessa autora francesa é Judith, com TH, Revel. Ok? E por fim, né, uma última possibilidade dentro da terceira ideia é vocês trabalharem com compilações. Muito cuidado, porque é mais ou menos aquilo que o François Doce já disse, né? Foucault vende como pãezinhos. Então, todo mundo que coloca Foucault na capa ou alguma coisa assim, pode, na verdade, estar querendo só te vender alguma coisa, não necessariamente aquele trabalho é de qualidade, né? Mas, tendo essa atenção com a qualidade, né, de pesquisar quem são os autores que estão ali naquela compilação, quem é que está organizando, esses caras realmente são estudiosos de Foucault ou não, qual é o compromisso que eles têm com Foucault, qual o compromisso que eles têm com o pós-estruturalismo francês, tomada essa atenção, né, tomado esse cuidado, vocês podem trabalhar com compilações, né, ou seja, com livros organizados, com vários autores, geralmente especialistas no Foucault, e que podem te sugerir entradas interessantes. Eu vou sugerir um aqui, tá? Tem N possibilidades, e daí vai da pesquisa e do interesse de cada um. Mas eu vou aproveitar para fazer uma propaganda positiva aqui de um livro publicado pela editora da UEPG, chamado Foucault com Outros Nomes, um livro já bastante antigo, já está na sua segunda edição, que foi organizado pelo Pedro de Souza e pelo nosso amigo Daniel de Oliveira Gomes, professor lá da Letras UEPG, e que tem por subtítulo Lugares de Subjetivação. Aqui a ideia é fazer uma espécie de interferência de Foucault com outros nomes, né? Então você vai encontrar, sei lá, Foucault com... Eu escrevi, por exemplo, o capítulo Foucault com Deleuze, né? Mas tem Foucault com Simondon, tem Foucault com Belchior, tem Foucault com um monte de coisa. É bem legal, é um livro interessante, muito mais criativo do que naquele conceito de vamos trabalhar com Foucault de forma exegética, né? Mas acaba sendo uma saída interessante. E existe uma série de outras iniciativas, talvez até um pouco mais exegéticas, para se trabalhar com Foucault, e que são compilações interessantes. Por fim, a nossa quarta ideia, para a gente finalizar esse vídeo sobre por onde começar a ler Foucault, seria você desenvolver um pouco uma leitura de contexto da obra do Foucault, né? Ou seja, você pode trabalhar tanto na chave de livros do Foucault, quanto de cursos do Foucault, quanto na chave do ditos escritos. Que eu não sei se dá para ver aqui atrás, mas enfim, a última publicação, né, feita pela PUF, né, são duas edições gigantescas, tá? Em papelzinho bem fininho. Então, são milhares e milhares de páginas de ditos e escritos, ou seja, de intervenções, né, orais que o Foucault fez, entrevistas, etc., mas também de trabalhos publicados de maneira mais dispersa, que não são exatamente livros, que não são textos, que são textos mais conjunturais, ou artigos, quer dizer, pequenos escritos ou intervenções que o Foucault foi fazendo ao longo da sua vida produtiva. Ou seja, desde mais ou menos meado dos anos 50, início dos anos 50, até 1984, quando ele falece, e mais alguns textos que vão surgindo de maneira póstuma, né, que vão sendo reunidos de maneira póstuma e publicados
após o seu falecimento. Então, ler o Ditos e Escritos pode ser uma entrada interessante, dá para ver exatamente como é que o pensamento do Foucault, né, ainda que por esses textos secundários, vai evoluindo, né, vai progredindo problematicamente, mas pode ser muito desafiador, porque são 2 livros volumosos, né? Você tem que ter muito tempo e muita disposição para trabalhar com esses textos. Então, uma dica que pode ser interessante é, se você estiver interessado em problemas, em questões, em entender determinadas repercussões ou temas dentro da obra Foucaultiana, minha sugestão é faça uso do índice onomástico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há alguns anos eu estava pesquisando o tema da polícia, e o Foucault acabava sendo um dos autores fundamentais que me interessava ler para resolver o problema da polícia. Então, eu fui lá, no Ditos e Escritos, e no índice onomástico eu comecei a ver em que textos o Foucault mencionava a noção de polícia, né? Então isso já me ajudou bastante, porque eu não tive que ler todos os Ditos e Escritos para entender uma questão dentro do Foucault. Ou então, quero entender como Foucault trabalha com a ideia de legalidade, com a ideia de direito. Pronto, você tem ali palavras-chave que podem te auxiliar a fazer essa pesquisa, né? E isso é uma dica, na verdade, que serve para outros autores. Tem outros autores que têm livros organizados de maneira onomástica que te permitem essa leitura. É claro que cuidado com análises muito fragmentares, né? Elas podem ser errôneas, mas se você conseguir sempre fazer esse jogo entre o fragmento de pensamento, o conceito que está lá meio lançado em certos textos, e retornar ao contexto de produção do conceito, me parece que aí você fica num bom caminho, tá? A outra possibilidade é, seguindo a periodização, você analisar os cursos do Foucault. Então, dependendo se o seu interesse está focado mais na questão dos discursos, dos saberes, por exemplo, da loucura, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, dos saberes psi, né? Das ciências humanas, das ciências sociais, você pode se concentrar um pouco mais no Foucault até os anos 70, né? Se você está mais interessado na questão da analítica do poder, sociedade disciplinar, sociedade de soberania, punição, prisão, instituições asilares, instituições disciplinares, como é que Foucault entende o poder, né, como relação e tudo mais, você pode se concentrar numa análise ali cronológica, né, que vai mais ou menos do fim dos anos 60 início dos anos 70 até o início dos anos 80. Tá? E se você estiver mais focado na questão da subjetivação, ou seja, naquilo que alguns autores, né, vão chamar de uma estética da existência, ou outros autores vão chamar de o último Foucault, né, quer dizer, o seu desenvolvimento de uma subjetividade mais política, vocês podem se concentrar, seja nos livros, seja nos cursos dos anos 80 em diante. Eu diria, na verdade, que seria legal retornar um pouquinho, né, tentar entender a passagem que o conceito de governo promove no sentido da subjetivação. Então seria interessante ler ali os textos por volta de 77, 78 em diante, mas se concentrar efetivamente sobre os anos 80 em diante. Mas, feita essa contextualização, me parece que você pode se concentrar com tranquilidade nesses textos mais adiante. Então é isso, e aí você pode fazer esses 3 recortes dentro dessa periodização. Tanto lendo o Ditos e Escritos, dentro desses recortes cronológicos, quanto lendo os cursos de Foucault, né, que vão, pelo menos ali no Collège de France, vão iniciar nos anos 70, né, 70 a 71, com a lição inaugural dele, né, famosíssima, A Ordem do Discurso, que meio que já dá uma ideia do que está acontecendo do ponto de vista do pensamento dele, no sentido de acontecer uma transição de interesse da questão dos discursos, dos saberes, da arqueologia das ciências humanas e por aí afora, no sentido do poder, né? Quer dizer, quando Foucault está descobrindo o poder sobre o saber, né? E falando dos saberes-poderes como algo que está dirigido ou comandado por um poder subreptício, e que vai se prolongar, vai se distender até mais ou menos o ano de 83, 84, quando Foucault dá o curso O Governo de Si e dos Outros, na sua segunda versão, vai falar sobre a filosofia cínica, vai estar muito inspirado principalmente pelo Diógenes, e vai trabalhar com o conceito de coragem da verdade, né? Logo antes de falecer, né? de a sua situação de saúde piorar muito e ele falecer. Então, basicamente, essas são as 4 maneiras que eu acho mais interessantes pelas quais se pode começar a ler Foucault. Número 1,
procure vídeos, procure documentários. O que eu indico é Foucault contre lui-même, contra si mesmo, ou Foucault contra Foucault, tem essas várias traduções. Segundo, uma entrada por biografias que consigam ao mesmo tempo articular conceitos relevantes. Terceiro, trabalhar com introduções, com comentadores ou com compilações que podem ser mais ou menos criativas na leitura que produzem de Foucault. E aí a gente tem um monte de opções interessantes, né? Opções nesse aspecto não faltam. E por fim, fazer recortes que são problemáticos, baseados em questões, repercussões ou temas de interesse. E aí você pode fazer uma leitura tanto conjunta quanto separada do ditos escritos, dos livros que o Foucault escreveu ao longo do tempo, então tem que fazer esse levantamento bibliográfico e posicioná-lo de maneira cronológica, e também dos cursos que ele produziu, que já foram publicados em francês e estão praticamente todos publicados em português hoje. Beleza, gente? Obrigado pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor algumas das várias entradas possíveis para se ler Foucault. E se você tiver alguma outra ideia, se você conhecer algum outro autor que você acha que é interessante, que é didático, que pode ajudar o pessoal aqui do canal a se aproximar da leitura do Michel Foucault, por favor, comenta aqui embaixo. E aí a gente vai fazendo com que a comunidade tenha mais informações com relação ao pós-estruturalismo, à filosofia francesa, a Foucault, Deleuze e outros autores que nos interessam. E se te interessa receber vídeos um pouco mais nesse sentido, de como é que a gente começa a ler determinado autor, claro, desde que tenha sido um autor com que eu tenha um mínimo de intimidade, né? Comenta aqui embaixo também, porque numa dessas a gente faz uma espécie de série, né? E vai comentando alguns autores e pode facilitar a vida de alguém nesse processo, tá bom? É isso, valeu, grande abraço, até a próxima, a gente se vê.